último capítulo da Gênese. Nós vamos dar uma pincelada rápida. Eu tirei, então, as ideias principais desse capítulo e trouxe aqui para nós. Então, eu sugiro, né, que vocês leiam esse capítulo. Então, é o último capítulo da codificação espírita, porque a Gênese foi o último livro, então, lançado por Allan Kardec. E é sobre ele que nós estaremos estudando. É um livro que as pessoas, às vezes, começam a codificação do início e tal, e às vezes a Gênese a gente não lê ou não estuda. Mas ele tem muitas informações a respeito de toda essa transformação do planeta. Então, é bem interessante. Eu sugiro a vocês, né, que leiam ou, se puderem, estudem. Então, vou começar a apresentação agora. Tá dando para ver? Tá perfeito, Cláudia. Então, e o que mais nós vamos, então, nos ater será, esse capítulo é dividido em duas partes, mas nós vamos lá para a última parte, que é a geração nova, mas vamos nos ater mais àquela geração nova, mas nós vamos também dar uma pincelada, então, no início. Então, a Gênese, como eu havia dito, é os milagres e as predições segundo o Espiritismo, e ela foi lançada a sua primeira edição em 6 de janeiro de 1868, quase 11 anos após a edição do Livro dos Espíritos. Eu peguei, então, essa versão que está no Kardecpedia. Eu não sei se vocês... Alguns falam Kardecpedia, outros falam Kardecpedia, enfim. Mas o nome do site é esse. E ele também tem um aplicativo. Eu não baixei esse aplicativo, mas diz ali, né, na abertura do site, a nova versão do app, né, aplicativo da Kardecpedia. É interessante porque ali tem toda a codificação espírita, inclusive as revistas espíritas. E se você colocar ali, naquela lupa de busca, né, uma palavra-chave, o que nós poderíamos pensar? É uma palavra-chave que vocês queiram, uma frase, alguma coisa, vai aparecer, então, na busca ali, aonde aquilo lá, aquela palavra está na codificação espírita. Então, não vai aparecer somente ou o livro dos espíritos, não, vai aparecer em tudo aonde você quiser aquela palavra, você vai encontrar. Então, é bem interessante, porque te abre um leque de estudo, né? Então, se você pôr lá reencarnação, óbvio, né, vai aparecer bastante para estudar, mas vai aparecer, inclusive, as revistas espíritas, onde esse tema é tratado. Então, eu deixo aqui a dica para vocês olharem, né? Esse site, porque ele é bem útil, ele foi criado pelo Cosme Massi, ele é de Curitiba, ele é, assim, muito inteligente. Eu entendo que é um filósofo, sabe? Porque ele, tudo que ele pega e que ele estuda, aquela frase ele transforma numa palestra incrível, né? Então ele pensa muito a respeito, né, de tudo isso. Então é muito interessante. Fica aqui a dica para vocês. Sinais dos Tempos é o último capítulo da Gênese. É o capítulo 18º. Então a Gênese tem 18 capítulos. É uma leitura que pode fluir melhor, mas só que é necessário, às vezes, estudar, porque tem bastante informação ali que é preciso de estar mais debruçado sobre elas para poder entendê-las. São chegados os tempos, é o nome, então, desse capítulo. E os sinais dos tempos, então, é a primeira subdivisão, que é o que nós vamos dar, então, uma leve estudada, pincelada, então, nesse momento. Nós, então, precisamos ter o entendimento de que o planeta progride, tudo faz parte, nós estamos inseridos, né, e acolhidos pela lei do progresso. E o planeta vai progredir de uma maneira física, né,
pela transformação dos elementos, e também essa progressão é moral, através da depuração dos espíritos que o povoam, encarnados e desencarnados. Então, é como se nós estivéssemos, então, nos limpando, né? Nos limpando e nos elevando. Então, é a depuração daqueles que o povoam. Isso faz parte da progressão do planeta, da progressão nossa como seres, da progressão, então, física do planeta. É uma lei natural, é a lei do progresso. E Kardec, então, pergunta lá no Livro dos Espíritos, na questão 781, se tem o homem, nós, o poder de paralisar a marcha do progresso. O que será que eles responderam? Será que o homem tem o poder de paralisar essa marcha do progresso? Eles respondem que não. Mas o que eles podem, às vezes, é embaraçar essa marcha, perturbar a marcha, né? Prejudicar a marcha do progresso. E daí Kardec pergunta na questão 781A, o que se deve pensar daqueles que tentam deter a marcha do progresso e daqueles que tentam fazer com que a humanidade retrograde, isto é, vai para trás, né? Ou então que paralise, ou que não consiga progredir de uma maneira natural e adequada? E eles respondem, olha que interessante, pobres seres, que Deus castigará, serão levados de roldão pela torrente que procuram deter. Esse Deus castigará, nós temos que ter muito cuidado, porque todos nós ouvimos, né, pelo menos aqueles mais antigos, muitos somos advindos da religião católica, né, aquele Deus, então, que eu tinha medo de Deus, né, dos castigos divinos, então, do inferno, e etc. Imagino que muitos também. Mas esse castigo nós temos que entender que faz parte também da lei do progresso. Nada mais é do que Deus colocando as suas mãos sobre aqueles que estão teimando em não querer progredir, que aqueles que se arrastam no mal e querem levar com eles outros. Então, é aquele pensamento, se eu não posso, você também não pode. Se eu não consigo ter o que eu quero, você também não vai conseguir. Então, é aquele que arrasta os outros. Por isso que é comentado, né, pelos espíritos que Deus castigará, mas no sentido de que estará colocando-os em um local ou em uma situação que os faça perceber o que eles estão fazendo. E nesse caso, eles dizem que serão levados de roldão. É como se tivesse uma enxurrada e não tem o que fazer. Eles estarão juntos nesse caminhar. Essa marcha do progresso não para e não cessa. Então, ela pode ser prejudicada, pode ficar perturbada por um tempo, mas ela tem continuidade. Então, todos aqueles que tentam reter essa marcha, que tentam prejudicá-la, eles serão arrastados pela torrente que procuram deter. Essa marcha é incessante. E o castigo divino, vamos entender que é amoroso, é dentro das leis divinas, né, que Deus só nos faz sofrer para a nossa compreensão desse sofrimento que muitas vezes causamos aos outros. Porque é necessário, muitas vezes, que nós que nós tenhamos na nossa pele esse sentimento e essa dor, para então entender o que o outro passou, através do nosso prejuízo ao outro. Então, é por isso, né, que muitas vezes nós só vamos aprender pela dor. E quando a gente sente a dor, a gente busca não fazer com que outro sinta a mesma dor, né? Então, é nesse sentido. E lá, então,
esse capítulo começa: são chegados os tempos. E eles ainda comentam que essa informação chega de vários lugares. Na época de Kardec, né, como se vários espíritos tivessem trazendo, então, essas mensagens. Então, são chegados os tempos que são marcados por Deus, em que grandes acontecimentos se vão dar para a regeneração da humanidade. Então, são tempos marcados por Deus, com grandes acontecimentos para a nossa regeneração, para o nosso refazimento, para o nosso reencontro com Deus. Isso faz parte da lei do progresso, faz parte da marcha do progresso. Esse momento é em que a humanidade está madura para subir um degrau na escala evolutiva. E muitos de nós podemos pensar: mas será que a humanidade está madura para subir um degrau na escala evolutiva? Mas se nós pensarmos em tudo o que já passamos, como já fomos mais rebeldes, mais sangrentos, muitas guerras já houveram, tantas coisas que ficaram para o passado, que hoje a gente olhando e pensando, pensa, nossa, mas éramos mais brutos mesmo naquela época. Então nós avançamos um pouco, nem tanto, mas avançamos um pouco. E essa escada, se nós pensarmos que é uma escada com muitos, infinitos degraus, então, se nós estamos prontos para subir um degrau nessa escala evolutiva, devemos ficar contentes. E mesmo que ainda estejamos muito imperfeitos, não há problema, né? Dentro da lei do progresso, é a progressão que conseguimos alcançar nesse momento como humanidade. E também podemos encontrar nesses nossos estudos, dentro da doutrina espírita, então, é comentado que, eles comentam, né, que há quase um século chegamos a um desses períodos de crescimento. Então, há quase um século do livro. Então, o livro foi lançado em 1868, junto ali com a codificação espírita, então vamos pôr lá por 1750, 1760, um pouco mais, um pouco menos, digamos 1700, né, que já tem essa energia dessa transição. Então, se há 100 anos, se 100 anos antes da codificação espírita, em 1700, então olha o tempo que nós estamos já dentro dessa transição, desse movimento, dessa marcha de subir esse degrau. E eles nos explicam, então, que pela inteligência nós avançamos nas ciências, nas artes e no bem-estar material. Isso nós podemos observar. É só nós olharmos o passado e observarmos o presente para nós vermos que nós avançamos muito nas ciências, nas artes e no bem-estar material. E muitas vezes, com esse bem-estar material alcançado, pode ser que nos sobre algum tempo. E esse tempo que nos sobra é que nós devemos saber o que fazemos com ele. Esse tempo que muitas vezes nos sobra, nós devemos estar utilizando para o bem, para o aprendizado, para estarmos nesta evolução progressiva, para estarmos marchando. Nós não devemos, não significa que todo o tempo que sobra nós vamos ter que ir lá estudando. Não, às vezes podemos ter um lazer, óbvio, mas não vamos utilizar todo esse nosso tempo só para lazer. É necessário que a gente estude, é necessário que a gente cresça, é necessário que a gente aprenda isso e estude o que está acontecendo para a gente poder entender e poder ser útil nessa caminhada, nessa marcha. Então, pelo sentimento elevado de cada um de nós, que faremos reinar entre nós a caridade, a fraternidade e a solidariedade, e o bem-estar moral. Então, nós alcançamos esse bem-estar material, e nós precisamos alcançar um bem-estar moral. Assim, nós estaremos unindo.
estaremos unindo o bem-estar material com o bem-estar moral e estaremos utilizando todos essas nossas possibilidades materiais, a ciência, as artes e tudo mais o que podemos pensar para o bem de todos, não somente para o meu bem. Por isso que é necessário o sentimento elevado, esse sentir o todo, esse sentir o próximo, encontrar o próximo e olhar para ele nos olhos e querer entendê-lo ou abraçá-lo como irmão. Para assim nós encontrarmos a caridade, a fraternidade e a solidariedade aqui no nosso mundo. Então, destruir tudo o que superexcite o egoísmo e o orgulho é o que nós devemos fazer. É o nosso dever, é o nosso trabalho. Então, tudo que nos deixa com aquele egoísmo exacerbado, com o orgulho exacerbado, ou com todos aqueles vícios que nós já conhecemos, exacerbados, nós temos que, aos poucos, ir abafando, 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 e você vai dando flor ou vai dando água para que floresça as virtudes. E quando as virtudes vai florescendo, tudo aquilo que é ruim vai acabando, né? Vai simplesmente esmorecendo, porque você não dá mais água, né? Para que aquilo lá então esteja vivo. Não, você aos pouquinhos vai fazendo com que aquilo desapareça e vai trazendo todas as virtudes, né, para o seu dia a dia. Então, essa mudança radical, inevitavelmente, traz uma luta de ideias. Nós podemos observar hoje em dia que realmente isso está acontecendo e nós estamos vendo em muitas situações essa luta de ideias. E desse conflito vão se originar passageiras perturbações. Vejam bem que essas perturbações são passageiras. Passageiras. Kardec nos fala. Até que seja restabelecido o equilíbrio. Então, são conflitos, são lutas de ideia, porém são passageiras. Até que, então, seja restabelecido o equilíbrio. Dr. Barry, que também traz uma mensagem nesse capítulo, diz que quando uma revolução social se produz na Terra, abala também o mundo invisível, porque nós às vezes podemos pensar que tudo isso que está acontecendo, essa fervilhar, digamos assim, é somente aqui entre nós encarnados, mas não, ele nos fala que também acontece no mundo invisível, onde todas as paixões, boas e más, se exacerbam, como entre vós. Nesse momento que nós temos que tomar cuidado, como ali estava dito no início, orai e vigiai. Porque se essas paixões estão exacerbadas, elas tanto boas quanto más, nós temos que nos proteger, para que a nosso encontro só venham coisas boas, né? E que nós estejamos protegidos das energias negativas e das más influências. E à agitação dos encarnados e dos desencarnados se juntam, às vezes, perturbações dos elementos físicos. E está claro para nós estamos vendo tudo isso acontecer. E é parte da marcha do progresso, da lei do progresso. Como alcançaremos, então, a felicidade aqui na Terra? Eles nos respondem, através de Allan Kardec, que refreando as paixões más, refreando as paixões más, os vícios, aquilo que nos traz perturbação, e progredindo moralmente. Um ajuda o outro, e assim nós vamos seguindo, porque nós vamos subir esse degrau juntos. Não há possibilidade de ficar ninguém para trás. Nós não queremos que fique ninguém para trás. Então, nós vamos subir esse degrau junto, aqueles que estão buscando refrear as paixões más e aqueles que estão buscando a progressão moral. Assim, vai reinar
Reinará na terra a concórdia, a paz, a fraternidade. Então, é através do refreio. É como se nós estivéssemos, então, naquele cavalo, aquele corcel, e estivéssemos ali sentados com as rédeas nas nossas mãos. Rédea curta, não deixa as paixões dominar, não. Usa a inteligência, usa o pensamento, usa a oração, principalmente a oração nos momentos de perturbação, e pede auxílio. Ajuda a que a rédea fique curta, para que nós possamos refrear essas paixões más. A nova geração, então, marchará, pois, para a realização de todas as ideias humanitárias compatíveis com o grau de adiantamento a que houver chegado. Ideias humanitárias. Pensem bem que nós vamos conseguir realizar, junto com essa nova geração, estaremos lá, se estivermos nessa marcha do progresso, nós vamos conseguir realizar as ideias humanitárias, compatíveis com o grau de adiantamento a que houvermos chegado. Boas ideias, boas influências, boas ações. E ele também nos fala que o espiritismo é apto, né, a secundar esse movimento de regeneração, porque traz a ideia da reencarnação, nos diz que quando nós desencarnamos, nós continuamos com tudo aquilo que aprendemos, né? Por isso que é contemporâneo desse movimento, por isso que o espiritismo surgiu na época que surgiu. Era necessário que assim fosse. Se surgisse antes, quem sabe não teria tanta utilidade como teve na época que surgiu. Porque hoje nós estamos aqui estudando e nós temos muito conhecimento que outros não têm. E é importante que nós tenhamos, que quem sabe, né, nós precisemos ser aqueles que vão apaziguar, que vão ter uma boa palavra. Fica tranquilo, isso faz parte da lei do progresso. Tenha fé que tudo isso vai passar, é momentâneo, é temporário, não é? Então, por isso, então, que o Espiritismo está secundando esse movimento de regeneração. Surgiu, então, o Espiritismo na hora em que podia ser de grande utilidade, visto que também para ele os tempos são chegados. E assim, então, haverá a luta desse passado decrépito, mas ele vai cair em frangalhos contra o futuro juvenil. Será a luta da estagnação contra o progresso, pois chegados são os tempos por ele determinados. E essa luta há de haver, nós estamos vendo acontecer. Mas nós estamos marchando rumo a novos futuros, a um futuro mais, como que eu posso dizer, mais harmonioso, mais amoroso. Então é necessário que muitas vezes quando nós estamos ali para fazer uma reforma, vamos imaginar então uma reforma. Uma reforma ou um terreno baldio? O que é mais fácil? É mais fácil você construir num terreno baldio, não é? Ali vai tudo novo, tudo do jeitinho que você quer, bem legal. Mas nós estamos no planeta Terra. O planeta Terra não é um terreno baldio. Ele é uma casa construída por nós. Então nós precisamos fazer a reforma aqui. Porque se nós construímos essa casa de uma maneira inadequada, hoje nós precisamos colocar as nossas ferramentas na mão, né? O nosso macacão de trabalho e fazermos nós a reforma aqui na nossa casa. Então, o convite é esse, para cada um de nós. Vamos reformar a nossa casa, a casa onde nós moramos, porque esteve estagnada, parada, abandonada, com teias, telhado caído, azulejos despedaçados por muito tempo, tudo estagnado e parado.
porque nós estávamos muito arraigados em nós mesmos. Mas hoje nós queremos arrumar a casa para todos nós. Então, é o progresso que se dá. Vamos lá, vamos reformar, a bagunça vai acontecer. Que toda reforma traz uma bagunça, um momento em que você olha tudo aquilo e pensa, nossa, não vai dar, isso aqui está horrível. Vamos desistir? Não, vamos continuar. E daí vem um ajuda, vem outro ajuda, um carrega o lixo, outro carrega o entulho, um traz as coisas novas, outro traz a massa, a argamassa, e assim a gente constrói. E quando você vê, tudo está mudado para melhor. Então é isso. Chegados são os tempos da marcha do progresso para todos nós. E nós vamos subir esse degrau juntos. E essa geração nova que vai nos acompanhar. Quem serão? Vamos ver o que nos diz, então, esse 18º capítulo da Gênesis. Para que na terra sejam felizes os homens, preciso é. O que será que é preciso para que na terra nós sejamos felizes? Vocês conseguem imaginar que somente a povoem espíritos bons? Tem a escala espírita de espíritos imperfeitos, os espíritos bons e aqueles outros mais iluminados, né? Os espíritos perfeitos. Nós estamos na escala de espíritos imperfeitos. Aqueles que ainda causam mal, que ainda causam dano, que às vezes fazem coisas boas. Nós ainda não estamos na escala de espíritos bons. E agora? Para que nós, então, todos nós sejamos felizes, é preciso que somente a povoem espíritos bons. Será que nós, então, não vamos continuar aqui? Vamos ver. Não percam as esperanças. Encarnados e desencarnados que ao bem se dediquem. Nós estamos nos dedicando ao bem? Eu acho que sim, né? Mas vamos ver se nós nos encaixamos aqui nessa nova geração a habitar o planeta Terra. Havendo então chegado o tempo, grande emigração se verifica dos que a habitam. Emigração é sair. Então, emigração se dá nesse momento. Mas quem que parte? Quem que parte? Aqueles que praticam o mal pelo mal, que não foram tocados pelo sentimento do bem. Aquele que se compraz no mal, que faz realmente o mal, não por um engano, por um equívoco, não, ele fez o mal porque ele realmente queria fazer o mal. E o pensamento dele é em fazer o mal. Ele não foi ainda tocado pelo sentimento do bem. Ainda não encontrou Jesus dentro de si, mas Jesus está lá. Deus está lá. Mas ainda não encontrou. Ele ainda não encontrou dentro de si o sentimento maior. Ainda está arraigado na mente, no ego, naquelas paixões irrefreadas. É aquele que está com as rédeas soltas, largadas, e ele vai aonde o desejo o leva. Muitas vezes nós também vamos assim, e daí percebemos que fizemos coisa errada. Mas eles fazem o mal pelo mal. Essa é a diferença. Ainda não foram tocados pelo sentimento do bem. Por que que eles vão emigrar aqui do nosso planeta ou vão emigrar do nosso convívio? Porque senão ocasionariam perturbação e confusão e constituiriam um obstáculo ao progresso. É aquele que vê nós subindo o degrau e vem puxar a gente para baixo. Não, eu não vou subir esse degrau, você também não.
E eles não podem continuar aqui, porque com esse sentimento de mal pelo mal, eles ainda não têm essa intenção no bem. Então, vão causar perturbação e confusão. E Deus é tão maravilhoso e tão bom que isso é natural, é energético. É como se nós, hoje em dia, estivéssemos numa rave, alguma coisa que toca aquelas músicas horríveis. Não é da nossa energia, não cabe mais para nós. A gente não se sente bem. Então, a gente não vai nesses lugares, porque não é para nós. Assim, eles também não se sentiriam bem no nosso meio. Pensa uma pessoa que vai, e daí nós estaremos querendo nos transformar no melhor, subir esse degrau. Mas ele não quer, ele não entendeu, não encontrou o Deus e Jesus em si ainda. Né? Então é necessário que ele seja relocado. E nós vamos aqui ver como Deus é maravilhoso. Eles irão espiar o endurecimento de seus corações. O endurecimento de seus corações. Um coração que não aprendeu a sentir o outro, a amar o próximo. E estou dizendo assim que nós também, às vezes, não aprendemos a sentir o outro, ainda não aprendemos a amar o próximo, mas nós já, mesmo que em algum momento a gente cause dano a nós mesmos ou ao outro, muitas vezes é por equívoco, nós não temos aquela intenção de causar. Né? Então, alguns estarão espiando esse endurecimento do coração em mundos inferiores. O que que faz no mundo inferior uma pessoa que sai aqui do nosso planeta? Porque no nosso planeta, viram lá no começo, nós alcançamos já uma grande evolução material, né, nos bens materiais, na ciência. Então, muitas pessoas que ainda têm o coração endurecido são muito inteligentes e têm muito conhecimento. Então, o que é que no mundo inferior uma pessoa dessa poderia fazer? Vamos ver. E outros vão espiar o endurecimento de seus corações em raças terrestres, aqui ainda no nosso planeta, mas raças terrestres atrasadas. Né? E esses lugares onde eles estarão, eles vão levar esse conhecimento adquirido e tendo por missão fazê-las avançar. Então, eles serão missionários aonde eles estiverem, mesmo que seja nessa missão de avançar em ciências, né, em conhecimento intelectual, mental, mesmo assim eles estarão a trabalho. Porque o que é comentado é que, quando eles vão para esses lugares com maior dificuldade, em que tem um arcabouço mental, uma inteligência do nosso planeta, das coisas que aprendeu aqui, ele vai chegar num planeta desse, ou num lugar desse, em que as pessoas ainda estão atrasadas, que ainda não aprenderam, que não têm conhecimento, que têm dificuldades grandes, ele pode ser, muitas vezes, um líder, uma liderança, mas uma liderança que vai trazer essa transformação, mas ao trazer essa transformação, ele vai ter o contato com esses seres atrasados, e é nesse momento que se espera que esse coração deles comece a sentir amor pelo próximo. Aí está a grandeza divina, a grandeza de colocar esses seres em outro lugar pela sua energia, que não estará mais condizente com a deste planeta ou com alguns lugares desse planeta, e colocá-los em um lugar em que eles poderão ter a missão de fazer avançar um grupo, né, ou um outro mundo. Isso é muito importante a gente entender, para a gente saber a grandeza divina. E aqui, em cada criança que nascer, virá um espírito mais adiantado e propenso ao bem. Cada vez mais adiantado e com toda a propensão no bem. E nós temos que cuidar, porque essa propensão ao bem precisa
ser cuidada por nós, pela família, por aqueles que vão educar essa criança, porque ele tem a propensão ao bem. Entretanto, se for mal educado, mal conduzido, abandonado pela família na questão de educação, principalmente a questão de educação espiritual, na educação com o próximo, no amor ao próximo, do sentimento no bem, quem sabe essa propensão ao bem possa se perder. Ou pode ser que seja aquela flor que não desabroche. E quem tem que regar essa flor somos nós, a família, a sociedade. E temos que cuidar desses espíritos que são adiantados, têm toda a propensão no bem, mas que estarão aqui sobre nosso cuidado. E nós precisamos, então, regar essa flor para que se transforme num botão e, então, se transforme numa linda flor que se abra e traga todo o perfume para esse nosso mundo. Eles, então, farão com que reine a justiça, a paz e a fraternidade. Provavelmente, daqui a algum tempo, tudo vai estar mudado, porque estará diferente do que está hoje. É a reforma concluída para o momento, para essa nossa subida de degrau. Então, essa atual geração desaparecerá gradualmente. E nós podemos observar que, então, desde antes, lá 1700, gerações desaparecem e gerações vêm. Gerações desaparecem e gerações vêm. E isso vai trazendo essa marcha do progresso. E assim vai continuar. Então, a geração atual desaparece e, gradualmente, é natural, e a nova geração vai lhe suceder do mesmo modo, também de uma forma natural, seguindo a ordem natural das coisas. Tudo dentro desse plano divino que nós estamos, então, inseridos. Cabendo-lhe, então, a essa nova geração fundar a era do progresso moral. E a nova geração vai se distinguir por, vamos ver, o que vai nos trazer essa nova geração? Inteligência e razão geralmente precoces. Nós podemos observar, algumas crianças são assim, nem todas, mas muitos são assim. Muitos jovens são assim. Muitos adultos também são assim. Sentimento inato do bem. Está neles o sentimento do bem. Inato é aquilo que está em você. Então, você não pensa em hipótese alguma no mal. Você automaticamente faz o bem porque fazer o bem está em você. Está em você. É da tua natureza, você já conquistou isso. E simplesmente, aonde você passar, os movimentos que você estiver fazendo, você estará sempre buscando fazer o bem. É inato. Quem sabe um dia a gente conquista isso também. E eles também estarão propensos a essas crenças espiritualistas, estarão sempre buscando essa transmutação, essa transformação. Nós podemos ver que hoje em dia essas terapias holísticas alternativas estão, então, por todos os lugares. E são realmente terapias que nos fazem sentir bem, nos trazem um equilíbrio, né? E essas crenças de que algo maior existe, isso é importante, porque a nossa espiritualização é Deus se manifestando aqui no nosso planeta, através de nós. Eles, então, possuem um grau de adiantamento que podemos ver que foi anterior à reencarnação. Eles já têm esse arcabouço, já têm esse sentimento inato no bem, eles têm essa inteligência, essas crenças, e eles vêm aqui para nos ajudar, para nos dar exemplo. Então, agora que é aqui que nós vamos chegar na nossa brecha para nós continuarmos aqui no planeta. Olhem bem. Essa nova geração não se comporá exclusivamente de espíritos eminentemente superiores. Ufa, já deu um alívio, porque não serão exclusivamente de espíritos eminentemente superiores. Não. Também se comporá dos que se acham predispostos
a assimilar todas as ideias de aperfeiçoamento da condição humana. Predisposto, estou querendo, né? Então, eu estou disposto, mas eu estou predisposto, né? Antes de estar disposto, já estou querendo, antes de acontecer, já estou querendo assimilar todas as ideias, eu estou com vontade de mudar, eu quero ajudar, eu quero buscar essas ideias humanitárias, eu quero estudar, eu quero aprender, eu quero me transformar, eu quero fazer com que as virtudes floresçam no meu caminho, né, no meu campo. Então, é aquele que está predisposto a mudar e assimilar essas ideias de aperfeiçoamento da condição humana. E que aqueles que estão também aptos a auxiliar no movimento de regeneração. Serão utilizados todos aqueles que estiverem dispostos e predispostos ao trabalho, mesmo imperfeitos, mesmo nessa caminhada com dificuldade para subir esse degrau. Mas se nós estivermos com vontade de trabalhar, com disposição de trabalhar, e pedir a Deus que nos utilize como instrumentos de trabalho, nós estaremos todos aptos a auxiliar o movimento de regeneração. E o que vai distinguir, então, aqueles espíritos mais atrasados? Isso é importante nós observarmos, porque muitas vezes nós estamos nessa balança. Estamos, às vezes, localizados nesse nível de espíritos mais atrasados, mas às vezes estamos também com a disposição da transformação. Então, vamos cuidar para que, ou lutar, ou buscar que aconteça, que nós cada vez mais eliminemos essas nossas mazelas e que nós possamos fazer florescer, então, esse nosso outro jeito de ser, que é aquele ser mais iluminado, mais propenso ao bem. Então, os espíritos atrasados, eles se revoltam contra Deus. E será que nós nos revoltamos contra Deus? Será que nós achamos que as coisas negativas só acontecem conosco? Eu faço minhas preces, mas nunca sou ouvida. Eu pedi tanto para Deus, pedi tanto, tanto, tanto para Deus e não adiantou. Agora não quero nem saber de Deus mais. Será que a gente faz isso? A gente conhece alguém que faz isso? É bom a gente começar a pensar, né, sobre a nossa revolta contra Deus. Porque muitas vezes, né, as dificuldades que acontecem conosco são, então, a consequência dos nossos atos. Não é culpa de Deus. E não é Deus, né, que vai milagrosamente fazer com que as coisas aconteçam. Muitas vezes vai precisar do nosso trabalho, do nosso esforço, do nosso suor, para a gente aprender de verdade. Propensões instintivas para as paixões degradantes, a sensualidade, a cupidez, a avareza. Olha que nós passamos o carnaval. É bom nem assistir nada, nem chegar perto dessa energia. Não. É bom evitar. Já teve momentos antigos. Lá, quando eu era novinha, era bom o carnaval. Era uma festa agradável, mas hoje em dia já não é mais. Então, essas propensões instintivas, porque lembram que está aflorando tudo, todas as paixões, os bons e os maus, tanto na espiritualidade lá nos desencarnados como aqui. Por isso que algumas coisas que eram mais amenas, hoje já estão mais, não, nada boas. Então, aqueles que têm propensões instintivas para paixões degradantes, sensualidade, cupidez, avareza. Vamos cuidar com os vícios. Já está na hora de nós pararmos de ingerirmos alcoólicos, e etc, etc, né? Está na hora da gente mudar o nosso jeito de ser. Tem coisas que não são naturais e que devem ser transformadas. E aqueles que têm sentimentos antifraternos, de egoísmo, de orgulho, de inveja, de ciúme. Então, aqui são movimentos em que já estivemos, né? Avareza, cupidez, orgulho, inveja, ciúme, egoísmo.
Às vezes estamos ali, né, com o pé meio atolado, o pé atolado na jaca, que é o que o pessoal fala. Mas vamos tirar rapidinho, lembrar que isso é um atraso, né? É um atraso para todos nós, e vamos já lavar o nosso pezinho e vamos andar aqui para o outro lado, né? Vamos estar ali aguando e plantando somente flores, né? Coisas boas. E o apego a tudo que é material. Então, vamos pensar que nós precisamos, para esse momento, nos transformar. E vejam bem que eles nos dizem que nós teremos tudo, haverá abundância. Então, nós não precisamos nos apegar a nada, a nada, a nada. Não é fácil, não é fácil. Mas é o sentimento que a gente tem que buscar, porque haverá abundância no nosso futuro. Porque um vai pensar no outro. E ninguém vai ser feliz enxergando o outro passando necessidades. Ninguém vai ser feliz tendo uma casa com o mínimo de conforto para morar, enquanto o outro não tem uma casa para morar. Não faz parte desse novo mundo. Então, nós vamos estar aqui trabalhando nas ideias humanitárias, nessa transformação desse mundo, na reforma dessa casa que está aos frangalhos. Mas nós vamos reformá-la e nós vamos transformá-la em um lugar maravilhoso para que todos nós possamos viver em harmonia e em felicidade. E é desses vícios que a terra tem de ser expurgada, pelo afastamento dos que se obstinam em não emendar-se. Então serão afastados de uma maneira natural, de uma maneira tranquila, porque eles são incompatíveis com o reinado da fraternidade, e porque o contato com eles constituirá sempre um sofrimento para os homens de bem. Porque não querem mudar, e a gente vai querer que eles mudem. Não, não vão mudar. Não mudaram até agora. Nós sabemos que muitas oportunidades foram dadas. Então é necessário que agora eles sejam úteis, né? E que trabalhem esse coração em um lugar onde possam agir no bem, né? E isso é maravilhoso e faz parte da lei do progresso e da marcha do progresso. Então, para nós aqui encerrarmos esse nosso pensamento, nós vamos então ter esse entendimento no nosso coração a partir de hoje, que a regeneração da humanidade não exige a renovação integral dos espíritos. Não, não exige. Nós não vamos subir esse degrau e pular de imperfeitos para espíritos bons. Não. Entretanto, basta a modificação em suas disposições morais. Eu ser disposta a mudar. Eu quero mudar, mesmo que eu tenha errado. Ai, meu Deus, me equivoquei. Meti os pés pelas mãos. Mas eu sei que eu me equivoquei. E da próxima vez eu vou tentar fazer melhor. Então eu estou disposta a mudar. E é isso que é necessário. E é necessário também a intenção no bem. Mesmo que a gente não consiga ainda ter aquele bem inato em nós, mas nós temos a intenção de fazer o bem, né? Isso que é importante. E essa modificação nas disposições morais se opera em todos aqueles que estão predispostos, desde que sejam subtraídos à influência perniciosa do mundo, né? Desde que sejam subtraídos à influência perniciosa desses que agora serão, então, naturalmente levados para missões, né? Missões no bem. Vamos dizer assim, que fica muito agradável de nós pensarmos isso, porque é isso que eles estarão fazendo, aqueles espíritos, então, que estarão indo habitar mundos mais inferiores ou locais, comunidades mais inferiores. Eles estarão com toda essa possibilidade dessa transformação através da missão no bem.
né? Então, vamos ser, então, subtraídos dessa convivência, mas lembrem que essa geração passa gradualmente, a outra geração chega gradualmente. É o tempo, é um tempo que isso vai acontecer, né? Então, nós sabemos que estamos nesse tempo dessas transformações, vamos observando tudo o que acontece ao nosso redor, vamos orando, né, para que as boas influências cheguem até nós, e orando para que aqueles que ainda, né, buscam o mal pelo mal possam ser acolhidos, né, nessa divina lei do progresso, e que possam, então indo estar auxiliando outros, né, com sua inteligência e aprendendo a amar. Assim como nós também vamos aprender a amar, porque também ainda não sabemos amar, mas nós estamos dispostos a isso, estamos predispostos a isso. E aí que se dá a diferença. Assim, nem sempre os que voltam para cá, que reencarnam, são outros espíritos. Porque se nós reencarnamos com todo o nosso arcabouço mental, com todo o nosso aprendizado, e se nós temos a intenção do bem, estamos dispostos à transformação e a auxiliar aqui, na transformação, na transição planetária, muitas vezes os que voltam são com frequência os mesmos espíritos. Somos nós que voltaremos, se Deus quiser, mas pensando e sentindo de outra maneira, mais evoluídos, cada vez mais evoluídos. E assim se dá a lei do progresso, de uma forma natural, de uma forma tranquila, né? Então possamos nós pensarmos, nós que temos esse entendimento. Essa palestra é um pouco mais longa, ela traz esse arcabouço para nós pensarmos, mas é importante que nós, nesse momento, saibamos o que está acontecendo. Para que nós não nos revoltemos, para que não nos desesperemos, para que não percamos a nossa fé, para que não nos revoltemos contra Deus. É necessário o conhecimento, que o conhecimento liberta, né? Então, são chegados os tempos. São chegados os tempos e nós estamos muito felizes de estarmos aqui, participando dessa transição. E podem ter todos vocês certeza que nós não estamos aqui por acaso, não. Estamos aqui também como missionários, viemos aqui a trabalho, estamos aqui para a nossa própria transformação e para auxiliar também na transformação desse nosso mundo. E agora, para nós encerrarmos, então, eu vou trazer uma mensagem que chegou lá no 3º Congresso Espírita Brasileiro, em Brasília. Olha, o dia 18/4/2010. Faz bastante tempo, mas a mensagem é válida ainda hoje, e será por muito tempo para todos nós. Essa mensagem é do Dr. Bezerra de Menezes e é a psicofonia de Divaldo Pereira Franco. Então, eu vou ler para nós trazer essa mensagem para o nosso coração e entender que estamos aqui nesse momento sob os cuidados divinos. Nunca esqueçamos disso. Faz parte da lei do progresso. E Deus está conosco, e Jesus também. E todos os nossos espíritos amigos, aqueles espíritos que nos acompanham a casa espírita, acompanham a nossa vida, eles nos trazem a intuição quando nós pedimos. Então vamos lembrar sempre, orar e vigiar. Estamos agora em um novo período. Estes dias assinalam uma data muito especial. A data da mudança do mundo de provas e expiações para mundo de regeneração. A grande noite que se abatia sobre a terra lentamente cede lugar ao amanhecer de bênçãos. Retroceder não mais é possível. Firmastes, filhas e filhos da alma, um compromisso com Jesus,
antes de mergulhares na indumentária carnal, de servi-lo com abnegação e devotamento. Prometestes que lhe serias fiel, mesmo que vos fosse exigido o sacrifício. Alargando-se os horizontes deste amanhecer, que viaja para a plenitude do dia, exultemos juntos. Os espíritos desencarnados e vós outros que transitais pelo mundo de sombras. Mas, além do júbilo que a todos nos domina, tenhamos em mente as graves responsabilidades que nos exortam à existência do corpo ou fora dele. Deveremos reviver os dias inolvidáveis da época do martírio nosso. Seremos convidados não somente ao aplauso, ao entusiasmo, ao júbilo, mas também ao testemunho silencioso, nas paisagens internas da alma, o testemunho por amor àqueles que não nos amam, o testemunho de abnegação, no sentido de ajudar aqueles ainda que se comprazem em gerar dificuldades, tentando inutilmente obstaculizar a marcha do progresso. Iniciada a grande transição, chegaremos ao clímax, e na razão direta em que o planeta experimenta as suas mudanças físicas, geológicas, as mudanças morais serão inadiáveis. As mudanças morais serão inadiáveis. E sejamos nós, aqueles espíritos espíritas, que demonstremos a grandeza do amor de Jesus em nossas vidas. Que outros reclamem, que outros se queixem, que outros deblaterem, que nós outros guardemos nos refolhos da alma o compromisso de amar, e amar sempre, trazendo Jesus de volta com toda a pujança daqueles dias que vão longe e que estão muito perto. Jesus, filhas e filhos queridos, espera por nós. Que seja o nosso escudo, o amor, as nossas ferramentas, o amor, e a nossa vida, um hino de amor. São os votos que formulamos, os espíritos espíritas aqui presentes, e que me sugeriram representá-los diante de vós. Com muito carinho, o servidor humílimo e paternal de sempre, Bezerra. Muita paz, filhas e filhos do coração. E assim nós encerramos essa nossa palestra, esse nosso estudo, sabendo que Jesus está conosco a cada instante, nos trazendo todas as orientações ao nosso coração. Que tenhamos a vontade de escutá-lo, que tenhamos a vontade de segui-lo, que tenhamos a vontade de ter Jesus ao nosso lado a cada instante da nossa vida, subindo esse degrau na marcha do progresso. Que possamos todos nós colocar um pé e depois o outro, juntos, unidos em busca da fraternidade, do amor e de um mundo melhor. Que Deus nos abençoe, hoje e sempre, e que assim seja. Cláudia, muito obrigado pela tua palestra. Com certeza veio a completar muito. A gente que faz o estudo da terça-feira, a gente está estudando o livro A Gênese. Ah, que beleza! A gente está nos primeiros capítulos, mas é uma obra que vem coroar todas as obras do Kardec, né? Ela fecha com chave de ouro e traz um ensinamento muito completo para a gente. Muito obrigado mais uma vez e apareça sempre que puder.
Sim, eu agradeço o convite, e que fiquemos todos nós na paz de Deus e que tenham todos uma maravilhosa vida, né, nessa transição, uma eterna e maravilhosa vida. Que assim seja. Obrigado. Que assim seja. Tchau.